O próximo artigo que é objeto do nosso estudo é o artigo 65 do CPP. E o artigo 65 nos diz o seguinte, prestem atenção na leitura. Faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. O que o artigo 65 está querendo nos dizer, turma? Está querendo dizer que se a pessoa foi absolvida por uma das 4 excludentes de ilicitude, essa absolvição deve fazer coisa julgada nocível e, portanto, não vai caber reparação civil, não vai caber indenização contra o indivíduo que tiver praticado um fato sobre o abrigo de uma das 4 excludentes de ilicitude, tá? É isso que nos diz o artigo 65. Simples assim, sem exceção. Se eu estou perguntando se tem exceção, é porque evidentemente tem, né? Então, existem 3 exceções, tá? Vamos relembrar um pouquinho teoria do crime, que vocês estudaram lá em Penal 1, no 4º semestre, se não me falha a memória, né? Então, preciso trabalhar com vocês o seguinte. Quando vocês estudaram teoria do crime, vocês estudaram estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Isso, né? Lá nos artigos 23 e seguintes do Código Penal, tá? Aliás, o pacote anticrime modificou o Instituto da Legítima Defesa no que diz respeito ao artigo, mas na prática a mudança foi 0. Talvez eu fale alguma coisa sobre isso quinta que vem na live sobre o pacote anticrime Papo Reto, que vai ao ar às 8h30 e vai valer como nossa aula. Então, vocês estão sendo, abre aspas, convocados a participar. Nós vamos tratar de muitas questões afetas ao processo penal, que diz respeito à matéria de vocês. Então, eu vou esperar todos vocês, né? Até porque tem uma meliante aí da turma, vários meliantes aí da turma que contribuíram sobremaneira para que essa live ocorresse. Então, vocês estão todos convocados para assisti-la, tá? Quinta que vem, 8h30, vai ser a nossa aula, vai ser a live, tá? Bom, eu falava para vocês que existem 3 exceções dentro das 4 possibilidades aí de coisa julgada de uma sentença absolutória pelas 4 excludentes de ilicitude. Bom, quando vocês estudaram estado de necessidade, vocês devem lembrar, e se não lembrar, daí vocês vão fazer uma pausa aqui no vídeo e vão lá estudar estado de necessidade, mas vocês devem se lembrar que existia um chamado estado de necessidade agressivo. Se não lembram, agora é o momento de pausar o vídeo e ir lá estudar o que era o estado de necessidade agressivo, tá? Mas já vou dar um exemplo aqui para vocês, para quem lembra, né? Ou para relembrar, quem lembrar vagamente aí. A doutrina estabeleceu um exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, que seria o seguinte, eu fugindo de um cão raivoso, um cão furioso, né, perigoso, para fugir dele, eu quebro um vidro de uma casa e ingresso para me acolher, para me abrigar, né, para fugir desse cachorro, tá? Nesse caso, a pessoa que sofreu o dano, que é o dono da casa, não foi a pessoa que me colocou na situação de perigo, tá? Não foi o gerador da situação de perigo. Vocês devem lembrar o que significa estado de necessidade, né? Perecer um bem em detrimento, né, de outro que precisa ser salvaguardado, tá? Então, eu quebrei o vidro da casa para poder fugir do cachorro, no estado de necessidade. Pereceu o meu bem jurídico, vida, integridade física, né? E eu pensando na minha vida e no vidro da casa, da janela, eu não tive dúvidas, né? Arrebentei a janela e me escondi lá dentro da casa, tá? Ou de algum, sei lá, tô dando um exemplo assim, mas vocês podem imaginar N exemplos, tá? Mas enfim, me escondi lá. E aí que na esfera criminal eu vou estar abrigada numa excludente de ilicitude chamada estado de necessidade.
Só que esse estado de necessidade, esse dano gerado por mim contra o indivíduo proprietário da casa, então eu não vou ser condenada na esfera criminal por ele, né? Eu vou ser absolvida por estar sob o abrigo de uma excludente de ilicitude. Porém, quando esse estado de necessidade for agressivo, ou seja, o prejudicado não foi o responsável pela criação da situação de perigo que gerou o estado de necessidade, tá? Sobrevive ou subsiste o dever de indenizar, tá? Então, eu não vou ser condenada na esfera criminal pelo dano, crime de dano praticado contra a janela, tá? Cuja vítima é o dono da casa, mas na esfera civil, esse proprietário pode me demandar para me cobrar esses danos advindos da minha conduta. Compreenderam? É a primeira das exceções aí do artigo 65. Não está disposto ali, mas é uma decorrência de todo o sistema da teoria do crime, de tudo que vocês já estudaram acerca disso, tá? A segunda hipótese de exceção lá do artigo 65 é a chamada legítima defesa putativa. Novamente, quem não lembra o que é legítima defesa putativa, agora é o momento de pausar o vídeo, ir lá para a teoria do crime e dar uma olhadinha, qualquer manual de direito penal, volume 1, vocês trabalham com a legítima defesa putativa, tá? O clássico exemplo da legítima defesa putativa, vocês se lembram? Aquele sujeito que vai tirar o lenço do bolso para espirrar e a vítima pensa que ele vai... Aliás, o exemplo, melhor dizendo, o exemplo clássico era assim: dois sujeitos num bar, entra um sujeito no bar, encontra o outro no bar e eles são desafetos, são inimigos mortais. Aí o sujeito que vem vindo pela porta dentro vai indo em direção a alguém que está sentado, e aí essa pessoa, esse que está vindo, faz uma menção de puxar algo do bolso, e essa vítima que está sentada pensa que é uma arma e que ele vai atirar nela, e portanto ela puxa a arma e atira primeiro. Quando foram ver, quando vai se analisar o que realmente aconteceu, se percebe que essa vítima, na verdade, ia tirar um lenço do bolso para espirrar. Se fosse hoje em tempos de pandemia, diríamos uma máscara, né? Para proteger a si mesmo e as pessoas que estavam no mesmo ambiente, tá? Então, isso é a situação de legítima defesa putativa. Neste caso, não subsiste a responsabilidade criminal, ou seja, aquele que atirou em legítima defesa putativa não vai ser condenado na esfera criminal, mas subsiste, gente, a responsabilização, no caso do meu exemplo, para os familiares, pelo dano moral e material que advieram da conduta, tá? Porque a legítima defesa aqui era putativa. Então, os familiares, os herdeiros aí terão direito à indenização, tá ok? E a terceira e última exceção é nas hipóteses de legítima defesa com aberratio ictus ou com aberratio criminis. Vocês se lembram, gente? A aberratio, o erro na execução, aberratio ictus, tá? Só eu pesquisar aqui no material de vocês, eu coloquei isso para vocês. Isso, é aberratio ictus, tá? Eu falei criminis, mas é só aberratio ictus, tá? O que era aberratio ictus? Quem não se lembra, novamente, dá uma pausa no vídeo, vai lá na teoria do crime analisar o erro na execução chamado aberratio ictus. Quando eu vou em legítima defesa me defender de uma ação atual injusta, tá? Usando moderadamente dos meios necessários, né? Lembrando do conceito de legítima defesa, eu atiro no agressor, porém eu erro, gente, e mato uma pessoa inocente. Na hipótese de aberratio ictus, eu não vou responder penalmente, ou seja, eu vou responder, mas eu vou ser absolvida penalmente, eu vou estar sob o abrigo de uma excludente de ilicitude e legítima defesa por aberratio ictus, tá? Mesmo que esse terceiro seja atingido, porque eu vou responder como se eu tivesse atingido quem eu queria, que era o agressor, tá? E eu acabei errando e atingindo um inocente. Pois bem,
Nesta hipótese de aberratio ictus, também subsiste o direito à indenização para os familiares, então, dessa pessoa atingida de forma inocente, tá? Então, é isso, pessoal. Esse artigo 65, ele trata dessas 4 hipóteses que fazem coisa julgada na esfera civil, porém, vocês têm que se lembrar destas 3 hipóteses que eu acabei de falar: o estado de necessidade agressivo, a legítima defesa putativa e o aberratio ictus na legítima defesa, tá? Não estão previstos no CPP, mas decorrem de todo o sistema jurídico penal, ok? Além disso, gente, vamos ter que dar uma olhadinha no que diz o artigo 66 do Código de Processo Penal, e ele nos diz o seguinte no próximo vídeo.